E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise rápida aqui do preço do Bitcoin para entender o que é que está acontecendo e como a gente pode se posicionar frente a isso, tá? Então aqui no gráfico do Bitcoin, como eu tinha falado para vocês, ele veio retestar esse movimento de 50% do preço do ativo, que foi justamente nessa região aqui, tá? A gente teve um reteste do preço do ativo e o preço do ativo foi mandado de fato para cima. Porém, uma coisa interessante aconteceu. O Bitcoin não se mostrou forte o suficiente para quebrar a estrutura anteriores aqui, né? Essa região, no caso, para fazer um movimento de correção e depois mandar o preço do ativo para cima. Isso pode indicar uma continuação numa tendência de queda no curto prazo pro preço do Bitcoin. Até porque, se a gente for analisar aqui direitinho e a gente puxar uma Fibonacci do topo desse movimento até o fundo desse movimento, ele deu uma oportunidade boa de venda, inclusive nessa região aqui. Tá? Então o que é que acontece? Próximos níveis para o Bitcoin, ele já está retestando aqui a região de menos 0,297 de Fibonacci e retestando essas duas regiões do preço de 28.300 entre 28.300 e entre 27.838, que seria essa resistência dessa acumulação anterior aqui de mercado. Então provavelmente o que a gente vai fazer agora é buscar essa região de fato, como está acontecendo, mas eu acredito que para se posicionar comprado nessa região aqui, eu esperaria uma venda bem acentuada, né? Um derretimento do preço do ativo bem acentuado para depois abrir compras justamente nessa região aqui para a gente esperar a formação de estrutura para o preço do Bitcoin ser mandado para cima novamente. Mas o que é que pode acontecer? A gente pode ter um cenário contrário e ter um cenário de queda no preço do Bitcoin. Para isso acontecer, eu marco novamente aqui essa Fibonacci, só que agora mais um pouco à frente, para a gente ter uma noção de futuras movimentações. Tá? Então, marcando aqui, tendo em vista que esse aqui pode ser o possível fundo ou mais embaixo o possível fundo, a gente esperaria o preço retrair até a região dos 50% de Fibonacci, justamente nessa região aqui. Tá? Então, o preço do ativo retestando essa região a partir do momento. Presta atenção, compras. Quais regiões de compras? É essa região de compra aqui. Surfar essa região de compra até essa região aqui, caso isso se concretize. Né? Nessa região aqui, a gente pode observar que talvez o preço do ativo ele se desvalorize e ocasione em vendas. Então vamos ficar ligado. Estou muito ligado nessa região aqui, entre 28.300 e entre 28.300 e 27.838 para abrir posições de compras de médio prazo para o preço retestar e se valorizar e fechar as minhas posições nos 50% para uma possível desvalorização do preço do ativo e quando o preço chegar aqui a gente pensar e analisar se vale a pena fazer compras ou não nessa região, tá? Mas basicamente isso que eu estou observando aqui para o preço do Bitcoin, aqui no gráfico de 1 hora, dá para a gente ter uma noção aqui de pelo menos dos próximos 2 dias, eu acho que até o próximo final de semana, essas movimentações elas podem acontecer, tá? Então, uma movimentação de baixa, retestando essa região aqui, região interessante para abrir compras. Depois, preço se valorizou, ok, aonde eu fecho minhas posições compradas, Tony? Na região dos 50%, que seria mais ou menos nessa região aqui. Então, 50% da região seria um movimento bem saudável que o preço do Bitcoin para ele buscar uma correção, romper a estrutura anterior e quem sabe aí engatar uma tendência mais baixista nesse curto prazo, tá? Então aqui, nesse momento, caso essa região aqui ela seja rompida, a gente pode ver essa desvalorização do preço do ativo, um reteste para mais desvalorização ou formação de base de preço para montar uma estrutura de alta e fazer um movimento mais saudável, que é o que eu espero do preço do Bitcoin, né? No curto prazo, queda, no longo prazo, alta. Tá certo? Então tamo junto. Se você gostou dessa análise, curte, comenta e compartilha. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Falou, fui!